Bom dia, pessoal. Quem fala é o André Muniz, arquiteto de soluções da Experior. Comigo aqui no vídeo estão o Rafael Sintra e o Paulo Maluf, que são meus pares aqui no Experior, arquitetos também. Esse é o nosso segundo vídeo da plataforma Delphix. No anterior, nós mostramos o processo de criação de um VDB, né, o banco de dados virtual, que é a réplica do ambiente de produção. Nós mostramos ali a simplicidade de criar um banco de dados com o Delphix, né, agilidade, algumas métricas interessantes, como o tempo de criação do banco de dados, no nosso caso levou menos de 1 minuto. O banco de dados virtual, ele ocupa megabytes, né, no servidor de destino. Então, a gente aí tem os benefícios de redução de consumo de infraestrutura, principalmente no que tange storage, tá? O ambiente foi entregue, como eu falei, e hoje nós vamos fazer duas operações que são das mais importantes com o Delphix e também das mais simples, né? Que é um processo de restore e um processo de refresh do ambiente, né? Então, a partir do momento que nós entregamos um ambiente para os times trabalharem e desenvolverem os seus projetos, a partir dali, operações são executadas conforme a necessidade ou caso de uso desses consumidores. Então, primeiro nós vamos fazer uma operação de restore. O que é um restore? Um restore é você tem os seus snapshots, né, do seu ambiente, do seu VDB. Se por algum motivo você quer voltar o seu ambiente para determinado ponto do tempo, né? E aí a gente faz o que nós chamamos de restore. Este banco de dados demo é o banco de dados que nós criamos no vídeo anterior, tá bom? Eu vou tirar um snapshot dele agora, antes da gente continuar aqui com a demonstração, justamente para guardar um backup do banco de dados exatamente neste momento, tá? Então, agora aqui 1h47, eu tenho uma foto do meu ambiente de desenvolvimento. Para a gente evidenciar o restore para vocês, por que nós fazemos restore? Primeira coisa, a gente pode corromper dados no ambiente, né? O clássico update sem where, o clássico delete sem where, um truncate table sem querer, né? Um drop table, ou mesmo um teste regressivo, né? Um reprocessamento de dados a partir da mesma massa de dados, são cenários bem interessantes. Então, eu simplesmente faço um restore do meu ambiente. Tiro um snapshot, testo, volto ele, faço de novo o mesmo teste até eu chegar no resultado final que me deixa seguro aquele cenário de teste, tá bom? Agora a gente vai conectar no banco, então a gente tirou um snapshot 1h47. Nós vamos conectar no banco de dados e nós vamos simular o clássico update say where, tá bom? Então a gente vai rodar uma query no banco de dados e essa query ela vai corromper o banco, tá? Eu não, vocês que estão vendo o vídeo, vocês já devem ter passado por isso. Eu já passei por isso. O Paulo Maluf, que está aqui comigo, já deve ter passado por isso. O Rafael Sinta também já deve ter passado por isso. Acontece bastante gente acessando os ambientes de desenvolvimento, homologação, etc. Diversos códigos são aplicados no banco e a gente está falando de desenvolvimento. Então, a gente está falando de testes, né? De validar o código, validar se aquilo está correto e muitas vezes a gente acaba quebrando o ambiente. Quando isso acontece, gera um estresse, né? Muitas vezes mais de um projeto está concorrendo num determinado ambiente. Além do Delphix conseguir paralisar ambientes para múltiplos projetos, mesmo que os projetos estejam num único banco de dados, se essa corrupção ocorrer, a gente, de maneira rápida e simples, consegue voltar ao ambiente, então minimizar aí o estresse no dia a dia de vocês. Então, notem que aqui a gente tem uma tabela de employees, onde nós temos, por exemplo, o primeiro nome, o sobrenome e um e-mail, né? A nossa simulação é o clássico update say where. Então, na tabela de first name de nome, eu vou colocar o meu nome, sem querer, não coloquei o where. Então, vejam que agora a coluna de first name ela só vai ter André. Dependendo da informação que é alterado, por exemplo, eu quebrei o ambiente, ou aquele ambiente fica inútil para desenvolvimento. Tradicionalmente, como é que a gente teria que resolver essa questão? Aí, DBA, me socorre. Como é que a gente resolve isso? Provavelmente teria que fazer um restore. É um processo oneroso, penoso. E aí começa a gerar os estresses, né? Com o Delphix é tão simples quanto a criação do banco de dados no vídeo anterior, tá? Então veja que nós temos aqui todos os snapshots, né? Eu criei a base ainda hoje, né? No vídeo anterior, mas a gente tem os snapshots aqui. Nós tiramos um snapshot antes de corrompermos o banco e basta eu clicar nesse símbolo aqui de rewind, né? De restore.
eu posso selecionar qualquer um desses snapshots para fazer o restore do meu banco de dados, mas eu vou selecionar esse mais recente. Então, basta eu clicar aqui, rewind, e o Delphix vai iniciar o processo de restore do banco de dados para esse ponto do tempo, né? Algumas automações, testes DevOps, esteiras de DevOps, pipeline, e esse tipo de operação ela é bem interessante. O Rafael é especialista, né, nessa parte de DevOps, automações, pipelines. Então tem alguns casos de usos e cenários bem interessantes que, se você quiser, Rafa, você pode compartilhar com o pessoal. Na verdade, a gente usou bastante esteiras de DevOps, né, que fazem os testes de forma automática. Então, faz o teste, pega o resultado, aí se falhou, retorna para o estado anterior, sem nenhuma intervenção manual, né? Tá tudo automático, tudo feito sem sugestão de erro, sem envolver tickets, processos manuais, burocracia, tudo centralizado de uma forma única, né? Legal. Então, tem diversos benefícios, né, esse restore, e pode se aplicar para diversos casos de uso. Então, vejam que o Delphix ele já está finalizando, né? O tempo é semelhante ao tempo de criação do banco de dados, que levou mais ou menos 1 minuto e 30 segundos. Esse é o tempo aí do Delphix fazer o restore do ambiente que sofreu a corrupção de dados, efetivamente falando. Acho que é importante falar, né, quando a gente fala da parte de automação, né, e etc., que aqui a gente está fazendo pela interface web, né, tanto a parte de rollback e criação, snapshot, etc. Mas pelo Delphix a gente consegue automatizar tudo via API ou script em Python, em Shell, etc. Né? Então, quando a gente está fazendo uma pipeline de integração para voltar ao ambiente, fazer um refresh, etc., a gente faz isso tudo através de scripts via API ou script em Python e Shell Script também, PowerShell e etc. Perfeito, Maluf. Nós estamos fazendo, né, manualmente pela interface gráfica, né, de administração do Delphix, mas como o Maluf já falou, essas operações são todas APIzadas, então elas podem ser chamadas externamente, automatizadas, integradas com soluções de gerenciamento de scripts, de DevOps, enfim. Nós falaremos mais disso em outros vídeos mais para frente, tá bom, pessoal? Aqui no caso, então, nós terminamos já o restore do banco de dados, né? E aí agora a gente vai fazer novamente o select na tabela employees para ver como estão os dados, né? Foi na tabela employees que nós rodamos um update sem where. Então notem que a base de dados está restaurada com sucesso. Então, basicamente, nós fizemos aí um restore em menos de 2 minutos. Nós devolvemos ao ambiente a um estado que ele estava apto a ser utilizado, tá? Então, esse é o processo de restore, tá bom? E suponhamos que ao fim do dia, tá, o projeto foi entregue, deployado em produção, a base está ok, ela não vai ser mais utilizada, será ela utilizada por um novo projeto, e esse novo projeto requer uma nova foto do ambiente de produção. Então, nós vamos aqui no Source, tá, que é a nossa base de produção, né, o dsource. Como eu mencionei, o dsource é a réplica comprimida e duplicada da produção. E nós temos aqui um snapshot mais recente de hoje. Então, nós vamos fazer um refresh agora do ambiente demo. O projeto acabou, será desenvolvido um novo projeto, um conjunto de projetos nesse ambiente, e para esse desenvolvimento é necessário fazer uma atualização desse ambiente com uma foto mais recente da produção. De novo, eu desafio vocês a fazer um paralelo entre o processo atual de vocês de refresh, né, de um ambiente, vamos atualizar um ambiente no dia a dia, como é de vocês, versus a simplicidade que é com o Delphix. Então, para fazer um refresh de um banco de dados, para pegar a foto mais recente da produção e atualizar na minha réplica, basta eu clicar neste botão. Existem duas opções, tá? A opção de eu selecionar um snapshot específico, um SCN específico, tá? Cenários SCN específicos são para cenários de fast recovery. Nós teremos vídeos falando sobre casos de uso também do Delphix para ambientes de produção, tá bom? Mas no nosso caso, nós vamos usar a opção Faster, que a opção Faster eu vou pegar o snapshot mais recente da minha produção e atualizar o meu ambiente de desenvolvimento, homologação, etc. Então, eu vou clicar aqui e dar um next e um submit. Pronto.
cliquei em 2 botões, estou fazendo um refresh do banco de dados de desenvolvimento. Então, aqui em nesse curto vídeo, né, que nós estamos fazendo juntos, nós fizemos uma corrupção de dados de um ambiente, fizemos um restore do ambiente para um ponto do tempo anterior à corrupção de dados, né? Simulamos um cenário que ao fim do dia o projeto foi finalizado e necessitamos do refresh. E já estamos fazendo um refresh. Todas as operações no Delphix de snapshots, de refreshes, de restores, de stop-start e etc., são simples, né? Como essa que nós estamos fazendo. É tudo apertando o botão, tá bom? Os tempos, como eu falei, variam de instalação de infraestrutura para infraestrutura, de ambiente para ambiente, mas na média, os bancos, todas essas operações de refresh e restore, elas rodam entre 2, 5 minutos, alguns casos 15 minutos, e nós falaremos mais para frente sobre esses cenários, tá? Então aqui a gente já está finalizando um processo de refresh. No vídeo anterior, eu até apresentei o Paulo Maluf, que contou os casos de uso, né, dos benefícios com o Delphix lá na Oi. Ele era um DBA, vocês DBAs, vocês sabem qual é a dificuldade de fazer um refresh. Vejam que aqui a gente acabou de executar um refresh, o Delphix avisa a gente. Então, o nosso VDB demo, né, que é a réplica da base de produção, ele foi atualizado para essa foto aqui, a foto mais recente do meu ambiente de produção, snapshot de produção, que o Delphix tem, tá bom? Então, nós acabamos de fazer um refresh do ambiente. O ambiente está atualizado e aí os consumidores de dados que necessitam daquele ambiente já podem iniciar o seu projeto, tá? Então, esse vídeo foi para a gente mostrar essas 2 operações de restore e refresh, né, do ambiente. O restore, voltar o ambiente para um ponto do tempo, para uma necessidade específica, e o refresh, começar um novo projeto, uma vida nova naquele ambiente. Tudo com point and click, tudo em alguns minutos, né? 1, 2 minutos no máximo, tudo de maneira simples. É isso que o Delphix se propõe a levar para os clientes, tá? Agilidade, simplicidade, tirar o custo operacional dos DBAs, dos desenvolvedores, tirar o custo de infraestrutura das réplicas de produção e fazer com que os projetos, os consumidores de dados consigam ter ambientes para desenvolver suas funcionalidades, fazer as áreas de BI analíticas, fazer as suas extrações de dados, ambientes para áreas de negócio também, que precisam de dados. Então, esse é o objetivo do Delphix e é isso que a gente leva para os nossos clientes. Obrigado a todos por mais um vídeo.